Bom, a ideia de hoje é falar um pouco sobre, né, digamos assim, nessa nova sessão que eu criei de causos sociológicos. A ideia de hoje, então, é falar um pouco sobre a universidade, né? Eu percebo que muitos alunos, e hoje é muito falado, né, sobre a ideia de, você precisa terminar a escola, ir para uma universidade, fazer algum curso, ter uma profissão. E a dúvida maior, em geral, hoje é sobre a universidade, né? Até porque na área de... Eu nunca fiz um curso técnico, por exemplo, então não sei dizer muito sobre a dinâmica dos cursos técnicos, mas são uma boa opção para quem também procura. Eu falei disso no vídeo anterior, né? Sobre a ideia de decidir o que fazer depois da escola, né? Na vida. Às vezes é uma boa opção o curso técnico também, mas a ideia é falar hoje, então, de universidade, porque é um ambiente que eu conheço mais, enfim, fiz minha formação em carreira acadêmica, eu fiz graduação, fiz pós-graduação, especialização, mestrado, e quem sabe um dia fazer doutorado ainda. Então, eu percebo que ao longo desses anos que eu dou aula, os alunos têm muitas dúvidas, né? Principalmente quando chega no terceiro ano, que já começa aí, acho que fica mais materializada, né? A ideia de que você, no próximo ano, vai sair da escola, vai ter que escolher um curso, vai ir para uma universidade ou para um curso técnico, enfim, coisas desse tipo. As próprias universidades, né, também têm cursos técnicos muitas vezes. Então, a ideia é falar um pouco disso, né? Como é que funciona uma universidade, como é. Eu percebo que muitos alunos têm dúvidas que vão desde entender como é o dia a dia mesmo da universidade, né? Como é que funciona, como é que é a universidade, até dúvidas mais gerais dos cursos, enfim. Então, a ideia é fazer um rápido guia aqui, manual, ter uma noção para quem se sente um pouco perdido. E eu também, né? Quando eu entrei na universidade, eu não fazia muita ideia de como é que funcionava, né? Porque na minha família, meu pai e minha mãe não têm curso superior, então eu fui o primeiro, né? E eu sou o filho mais velho, então eu fui o primeiro a fazer esse caminho de terminar a escola, ir para a universidade direto, né? Assim que de um ano para o seguinte para o outro, já passei no vestibular, fui para a universidade, então tudo era novo para mim também. Acho que é um pouco a experiência que a maioria dos alunos passam ainda, de ser algo totalmente novo, né? Não estar acostumado com esse ambiente. Então, para a gente pensar na universidade, algumas dúvidas que são do dia a dia, até vou começar por elas, né? Que eu já vi alunos perguntando. Por exemplo, os alunos perguntam: na universidade tem sinal, né? Em geral, não, né? Pelo menos até hoje, assim, quando eu vou para a universidade, não tem sinal tipo escola, né? Que eu vejo, então, começa por esse tipo de dúvida. Geralmente a universidade dá o horário da sua aula, você tem o horário, você vai para a sala e assiste a aula, né? Precisa pedir para ir no banheiro, essas coisas. Acho que depende um pouco do professor, mas em geral não, né? Em geral, na universidade você não precisa pedir permissão para ir no banheiro, essas coisas. Mas é uma coisa que vai depender um pouco do professor, né? Também. E da cultura que tem em cada curso, tem isso também, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu tive aula de estatística, a professora achava estranho que no curso de Ciências Sociais, né, a gente saía toda hora da sala ou a hora que queria. Ela falou que no curso de Estatística não era bem assim, né? Os alunos, em geral, permaneciam na sala de aula durante toda a aula. Então depende um pouco da cultura do curso. Nas Ciências Sociais a gente era mais acostumado a levantar, ir no banheiro ou simplesmente sair da sala se não quisesse assistir a aula a hora que você queria, assim. Então depende um pouco da cultura de cada curso, né? Mas isso é o de menos, claro, né? Mas eu percebo que são algumas dúvidas que os alunos têm, assim. Lista de material também, já vi aluno perguntando, tipo, tem uma lista de material e tal na universidade? Não, né? Não é tipo a escola que você recebe um. Geralmente também vai depender do professor, assim. Geralmente é na disciplina do professor. Então, se você tem uma disciplina, é o professor que pede, precisa de tal livro, precisa comprar tal material, precisa. Geralmente, então, não, né, não tem uma lista que você vai na secretaria do curso e pede, né, de materiais para o seu curso. É o próprio professor que vai te dizendo ao longo das aulas o que vai precisar, o que você precisa comprar, ou coisa desse tipo, né? Então, geralmente são essas dúvidas que eu vejo, assim, mais do dia a dia da universidade, né? Que os alunos perguntam bastante, às vezes, como é que funciona. Partir dessas dúvidas, assim, do dia a dia, então, em geral, né, a universidade não tem um sinal, assim, que você precisa respeitar. Você pode, em geral, levantar e ir no banheiro sem precisar pedir pro professor. Você pode... não tem uma lista de material, geralmente o professor que vai pedindo conforme as aulas vão acontecendo, o que precisa, enfim, levar para a aula e tal. Partindo dessas dúvidas mais do dia a dia, né, do funcionamento da universidade, depois geralmente vem dúvidas sobre como funciona mesmo, como que é e tal, as aulas e por aí vai, né? Uma coisa que é básica, né? Quando você entrar para a universidade, escolher o seu curso lá. Alguns cursos têm só o bacharelado, então, geralmente, quase todo mundo que é formado na universidade, né, sai um bacharel, ou seja, uma graduação em direito, em medicina,
enfim, qualquer outro curso. Nas ciências sociais também tem, né? Aí já é uma outra diferença. Então, se você. Cursos que geralmente têm uma formação para a área de educação, né? Que é o caso, por exemplo, de todas as áreas de humanas têm, né? Filosofia, história, ciências sociais, geografia. Na área de exatas, né? Os cursos de matemática, física, tem formação em licenciatura, além de ser bacharel, então você pode fazer um curso, né, específico, e aí seria mais voltado para formação geral e como pesquisador, né, para você continuar uma carreira acadêmica. Ou tem alguns cursos, como o caso de licenciaturas das áreas de humanas, de exatas, que tem, ou seja, que a licenciatura nada mais é do que formar professores. Então, eu, por exemplo, tenho bacharelado em ciências sociais e eu tenho a licenciatura, eu tenho as duas habilitações, ou seja, eu posso tanto, se for necessário, né, seguir uma carreira de pesquisador, ou se eu quiser, enfim, se algum quiser trabalhar algum dia como bacharel, né, como mais voltado à pesquisa ou coisas desse tipo nas ciências sociais, eu posso. E eu tenho a licenciatura, tanto é que eu dou aula, né, até hoje basicamente trabalhei dando aula dentro das ciências sociais. Então é o caminho mais comum, inclusive, né, no curso de ciências sociais, assim como nos cursos de humanas em geral, o mais comum é que você faça a licenciatura, ou seja, você vai se habilitar para dar aula. E aí a diferença básica é essa, né? Na licenciatura você faz algumas disciplinas que estão voltadas à área de educação, de estágio, né, dentro das escolas, a disciplinas de didática, disciplinas de psicologia da educação, coisas que estão voltadas para discutir políticas públicas da área educacional. Então são algumas disciplinas que geralmente o licenciado faz para ir para essa área da educação, do ensino, né? Então, começa por aí, né? Em geral, você tem que ver se seu curso, quais são as habilitações que ele tem, né? E aí, claro, tem coisas específicas também de cada área e tal, mas em geral é isso. Ou você vai ser bacharel, que é uma formação geral voltada mais à pesquisa, digamos assim, nos cursos e tal. Ou você vai ser licenciado, né? Que é ter habilitação para poder dar aula daquela disciplina nas escolas, enfim, geralmente, né? São os cursos que têm disciplinas nas escolas. Então, começa por aí, né? Tem essa diferenciação. Uma coisa que é importante que eu recomendaria, assim, como experiência na universidade, primeiro, conhecer tudo que tem, né? Participe de tudo que você puder. Então, por exemplo, nos cursos geralmente tem projetos de pesquisa, então os professores em geral na universidade. Isso também depende um pouco da universidade que você vai estudar, né? Geralmente as universidades públicas aqui no Brasil são basicamente as que fazem pesquisa. As universidades privadas é bem mais difícil e tal. Mas existe alguma coisa que você possa fazer. Mas o básico é fazer iniciação científica, por exemplo, né? Existe geralmente chamado de PIBIC, ou PIC, né? Que é projeto de iniciação científica, que é basicamente você começar a aprender como se faz pesquisa, né? Você vai ter um professor que vai te ajudar, vai te orientar, né? Como a gente costuma dizer, que vai te ajudar a desenvolver uma pesquisa, te ensinando aos poucos o que você deve fazer, como é que se constrói uma pesquisa. Então, quem vai entrar na universidade, uma coisa que eu recomendo é saber que existe isso. Existe projetos de pesquisa que você pode participar como aluno de graduação. Claro, não é a mesma coisa, você não vai comandar a pesquisa, você ainda não tem a formação para isso, mas você vai começar a aprender. Então, se você puder participar disso, né? Projetos de iniciação científica, então, existem na universidade. Para quem entrar numa licenciatura, né? Quem entrar num curso que tem a carreira de professor, geralmente tem o PIBID, né? Também. Você pode fazer tanto o PIBIC quanto o PIBID, se for uma licenciatura, também dá para fazer as duas opções. O PIBID, a diferença é que é um projeto de iniciação à docência, né? Ou seja, você já começa na graduação a ter contato, antes mesmo dos estágios, as escolas, a projetos de discussão de formação de professores, né? Estratégias aí de didática, participar de projetos nas escolas. Então tem isso também, para quem entra nas licenciaturas, procure pelo PIBID, por exemplo. O bom também desses projetos é que eles têm bolsa, né? Não é uma bolsa muito significativa. Para quem, de repente, né, às vezes já tem que sustentar a casa e tal, é meio difícil viver dessas bolsas, né? É um valor que gira aí na casa dos 400, sei lá, R$ 500. Não é muita coisa. Tem bolsas, às vezes, de iniciação científica que podem chegar a R$ 600, por exemplo, quando muito, assim. Então, é difícil viver né, se você tiver que depender só desse dinheiro, é improvável. Mas dá para participar também, né? Às vezes como voluntário e tal, também pela experiência acadêmica e para contar no seu currículo, né? Isso também é interessante. Na universidade, assim que você começar, é bom já abrir um currículo Lattes, né? Lattes se escreve Lattes, né? O currículo Lattes é o currículo da universidade, né? Onde conta suas informações, enfim, seu nome,
qual curso que você está fazendo, em qual período do curso você está, o que você já participou na universidade, projetos de pesquisa, de iniciação científica, de PIBID, ou de outras atividades, participação em palestras, eventos, você ajudar a organizar também, isso é importante, né? Acho que tudo, uma recomendação que eu dou para os meus alunos em geral, é participe de tudo que você puder, né? Claro que tem diferença, tem gente que de repente, quem puder fazer a universidade só se dedicando a ela, né? Como o pessoal costuma dizer, né? Você só estuda, isso era uma coisa que eu ouvia quando eu estava na universidade, né? Ah, você só estuda, você não trabalha, não faz mais nada. Né? O pessoal tem essa coisa de não encarar muito o estudo em si como um trabalho, né? Então, eu participei de tudo que eu pude, assim, na universidade. Eu fiz iniciação científica, fui no PIBID, que tinha no meu curso. Eu participei de projetos com os professores, de pesquisa, participei de organização de eventos, assisti muita palestra. Até porque as palestras também tem isso, né? Além de fazer as disciplinas obrigatórias, né, que você tem que fazer em qualquer curso, em geral você tem que fazer o que a gente chama de atividade acadêmica complementar, né? Que geralmente é chamado de AC. E isso é engraçado, quando eu cheguei na universidade eu via lá no sistema que eu tinha que fazer tantas horas de AC e eu não sabia o que era isso, né? Que é uma coisa, então eu perguntei para os professores, né? Comecei geralmente, eu perguntava aos professores em geral como que funcionava, como que era e tal. Aí eu perguntei para um professor e tal, o que era isso, né? O que era AC? Daí, AC é isso, né? Você tem que participar de palestras, de eventos que dão certificado. Então, geralmente você assina uma lista de chamada, alguns você tem que pagar para ter o certificado, outros são gratuitos. Aí você assina a lista de presença daquele evento, por exemplo, e vão te dar um certificado de, sei lá, 4 horas, 5 horas, 20 horas, depende do tamanho do curso, né? Ou da palestra que você está participando, quantos dias e tal. E aí você vai juntando essas horas até complementar nessa, o que eles chamam de AC, atividades complementares. Então, além do curso em si de fazer as disciplinas, você também tem que fazer essas ACs. No meu curso, por exemplo, quando eu estava estudando, a gente tinha que fazer 300 horas, né? Ao longo de 4 anos, né? Então, mas é tranquilo, e se você for fazendo, sempre vai fazendo e registrando também, é uma dica, né? Porque eu vi muitos colegas, eu já vi gente que reprovou na universidade, que não se formou, no caso, chegou no último ano, não se formou porque não tinha as horas suficientes. Então, não deixa para fazer tudo da última hora, que pode não dar tempo. Mas se você fizer ao longo dos 4 anos aí, que geralmente é o tempo que dura a graduação, dá tempo tranquilo, assim, ao longo dos 4 anos, fazer 300 horas, 200 e poucas horas, que geralmente é o que os cursos pedem, é tranquilo, assim. Então, se você for fazendo um pouquinho em cada ano, participando de palestras, eventos da universidade ou de outras instituições, enfim, que dão um certificado, você consegue cumprir isso tranquilamente. Só não deixa tudo para a última hora, que daí sim pode não dar tempo. Até porque os certificados, em geral, não ficam prontos na hora, né? A instituição vai ver lá a lista de chamada e tem um prazo para fazer esses certificados. Então, se você precisar deles em cima da hora, é possível que você nem consiga eles, né? Então, fiquem atentos a isso também. Participando de tudo isso, então, é um caminho, né? E aí, uma outra coisa que eu não sabia, por exemplo, quando eu entrei na universidade, e que hoje em dia é muito comum, aliás, né, quem pensa em entrar na universidade e seguir uma carreira dentro da universidade, enfim, de cursos, carreiras acadêmicas, dificilmente você vai ficar só na graduação, ou seja, dificilmente você vai entrar, fazer só a faculdade. Depois você começa a pensar, você vai ter que fazer pós-graduação, né, que é a ideia de fazer uma especialização. Especialização geralmente dura 1 ano a 2 anos, depende aí do tipo de especialização que você está fazendo, depende da área que você está estudando. Então, provavelmente, você vai precisar, no mínimo, fazer uma especialização, né? Depois, então, da faculdade, depois de formado, você vai precisar fazer provavelmente, uma especialização em alguma área da sua profissão. Eu, por exemplo, fiz uma especialização em sociologia. Depois da especialização, você pode fazer mestrado, né? Que, basicamente, a especialização é estudar, se especializar em algum estudo de alguma área dentro do seu curso, e geralmente você tem que apresentar um trabalho final, né, nesse 1 ano, 2 anos de especialização. Depois vem o mestrado. Mestrado são 2 anos, né? O mestrado aí já é uma carreira acadêmica. Por exemplo, tem diferenças. Eu percebo que o pessoal da engenharia, por exemplo, né? Geralmente para engenharia, o pessoal faz uma especialização, segue mais uma área de trabalhar em empresas, sei lá, de telecomunicações, de construtoras. Então é uma carreira um pouco diferente, né? Agora, em geral, quem faz, por exemplo, cursos na área de licenciatura, tanto de exatas, né, matemática, física, química, quanto na área de humanas, português, sociologia, filosofia, história, geralmente acaba que a tendência é você ter que fazer mestrado, né? Para conseguir, enfim, até para conseguir ser professor universitário, inclusive, você precisa disso, né? Você vai precisar fazer mestrado, doutorado.
Então já tenha em consciência isso. Até por isso que eu falei, né? É bom você começar desde a graduação a participar de projetos de pesquisa, para ir já aprendendo a fazer, participar de eventos, de tudo que possa ajudar no seu currículo acadêmico, né? Então, você provavelmente vai precisar fazer especialização, depois fazer um mestrado, né? Mestrado, para quem não tem ideia o que, que é isso, né? Mestrado é você tem 2 anos para apresentar uma pesquisa. Basicamente é isso. É para você seguir a carreira de pesquisador dentro da universidade ou depois até em outras instituições. Fazer um mestrado é fazer uma pesquisa. Você tem 2 anos para fazer uma pesquisa, apresentar o resultado dela. Nesse meio tempo, você vai fazendo disciplinas também, vai fazendo algumas aulas. E é isso. Depois do doutorado, né, que seria depois do mestrado, aí são 4 anos que basicamente você estuda, faz disciplinas durante o doutorado e também tem que apresentar uma pesquisa no final, né? Só que aí você tem 4 anos, né? Claro, é uma exigência maior, você tem 4 anos para desenvolver uma pesquisa e apresentar os resultados dela. Então, a ideia né, esse é basicamente o caminho hoje. Você faz graduação, depois provavelmente você vai precisar fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado ou coisa do tipo, né? Claro que aí vai variar um pouco dependendo de cada área e tal. Algumas áreas isso é mais urgente, mais exigido, outras menos, né? Mas a tendência hoje é que você, além da graduação, precise fazer uma pós, né? Pelo menos uma especialização. Então já tenha isso em mente. Por isso, como eu falei, é importante já participar de projetos durante a graduação, de pesquisa, junto com os professores, de iniciação científica, de PIBID, né? No caso de quem é curso de licenciatura. Então, participe de tudo que você puder, tudo que a universidade te oferece, corra atrás. Aqui, claro, eu falei de algumas coisas, dependendo da instituição que você está cursando, oferece outras coisas. Então, é sempre importante perguntar. Isso eu acho que é importante também, né? Eu sempre fui muito curioso, então eu fui descobrindo as coisas porque eu perguntava, eu ficava prestando atenção, eu abria o sistema lá, via tudo que tinha. Então, por exemplo, que eu falei a história da AC, né? Eu descobri, assim, percebi isso porque eu vi eu abri o sistema lá, vi que tinha o sistema para lançar as notas, para ver minhas notas, eu vi que tinha essa contagem de AC, então abra o sistema, dê uma olhada, né, o que existe lá, o que é cobrado de você, olha o Lattes, né, por exemplo, o meu nome, se você largar lá na plataforma Lattes, né, se eu coloca aí no Google, plataforma currículo Lattes, né, você pode pesquisar os currículos de qualquer pessoa que está na universidade que tem o currículo, né, eu tenho, porque eu fiz mestrado, inclusive, fiz iniciação científica, então precisava ter, né? Eu participei do PIBID, então precisava ter, tudo isso precisava ter o currículo aberto. Então, se você conhece algum professor universitário, se você quiser colocar o nome dele, você vai procurar o currículo, pode achar o currículo dele, então já dá uma olhada para ver como é que é isso. Pergunte para as pessoas, seja curioso. No início, claro, às vezes a gente tem vergonha, né, porque a gente está começando, a gente tem vergonha de perguntar, então se você tiver vergonha de perguntar, pesquisa, ou pergunta para alguém que você conhece mais já, posso te dar alguma ideia, né? Hoje com o Google, claro, também fica mais fácil. Então, a ideia desse vídeo hoje era dar essa outra coisa, observe, né? Isso é uma coisa também básica, até de como alguém que estuda sociologia, né? Se você chega num lugar novo, você não sabe como as coisas são, como elas funcionam, observe as outras pessoas e imite, né? Vai fazendo o que as outras pessoas estão fazendo até que você vai ganhando autonomia, ou vai ganhando confiança para começar a perguntar o que você quiser perguntar, para fazer o que você quiser fazer. Então, é um processo natural de no início a gente ter vergonha, ter dificuldade, mas não tem outro jeito. Observa, imita as pessoas, pergunta, enfim. Só assim mesmo para a gente ir criando ou quebrando esse gelo e ganhando uma confiança para participar das coisas. E não tenha medo, participa mesmo, vai atrás, fala com os professores, e participe de tudo que você puder participar durante essa experiência, que é uma experiência fantástica, assim, né? Recomendo que todo mundo passe, né? Faça algum tipo de curso, de coisa, né? Como eu falei, não precisa ser necessariamente um curso universitário, mas estude alguma coisa, isso é uma experiência que modifica de fato a gente e abre caminhos bem interessantes. Então a ideia desse vídeo é baseada em dúvidas que eu vi que os alunos têm ao longo desses anos que eu dou aula. Tentei tirar ou esclarecer ou fazer um tutorial, né, mais ou menos de o que existe na universidade, como as coisas mais ou menos são. Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa é só deixar comentários aí também, no que eu puder ajudar, eu vou esclarecendo ao longo de comentários aí. Então, espero que tenha ajudado. Fico por aqui. Obrigado.